Quero reler o versículo de número 16, que é o texto áureo desta série de mensagens, são duas mensagens. O texto da palavra do Senhor, Atos 24:16, na Nova Almeida atualizada, nos diz da seguinte maneira: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós, com a ajuda do Senhor, Ele nos tem inspirado uma palavra de Deus nesse texto, sobre o tema, o esforço para manter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. No primeiro momento, ou na parte 1 da mensagem, nós falamos sobre o esforço para manter uma consciência pura diante de Deus. Esse foi o tema da primeira parte dessa mensagem, e hoje nós estaremos compartilhando sobre o esforço para ter uma consciência pura diante do próximo, como está na Bíblia a mensagem, e diante dos homens, como está na versão que eu li, porque é no sentido também geral, é o mesmo contexto. Mas quem não assistiu à parte 1 da mensagem, ainda tem o privilégio de poder acessar lá na mídia da igreja e assistir a mensagem. É tanto que eu fiz ali uma introdução bem extensa, mais de meia hora de introdução, para contextualizar a igreja no tema, a partir desde do capítulo 24, versículo 1, e fomos todo o capítulo contextualizando a mensagem da palavra. E aí demoramos um pouco. Hoje, todavia, eu vou omitir todos os comentários que fiz na mensagem passada, visto que você vai ter na mídia a exposição totalmente detalhada de como foi aquela parte introdutória da parte 1 da mensagem. Na ocasião, eu disse que o Senhor, por sua graça e misericórdia, vivificou ao nosso coração, meus irmãos, esse texto de Atos 24:16. Isso foi um culto doméstico. É incrível como Deus faz. Glória a Deus. E por sua misericórdia, eu trouxe ao meu coração algumas percepções quanto ao esforço pessoal do apóstolo Paulo. E ele fala desse esforço mesmo, e não somente nesse contexto de Atos dos Apóstolos, mas em todas as suas epístolas nós vamos observar, é tanto que temos base para essa segunda parte da mensagem. E eu quero compartilhar com a igreja a segunda parte hoje. Todavia, nós não concluímos a primeira parte. Na primeira parte nós falamos sobre manter uma consciência pura diante de Deus, e nós fomos até a primeira dimensão, a ocasião que eu falei que nós devemos manter uma consciência pura diante de Deus em 3 dimensões, e recorremos à primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, mas principalmente o versículo de número 16, e discorremos sobre a primeira dimensão, que nos fala quanto aos desejos da carne, manter uma consciência pura quanto aos desejos da carne. Isso é um desafio grande, e nós percorremos todo o restante do tempo nesta primeira dimensão. Hoje nós queremos voltar para concluir a primeira parte, porque não foi possível concluir, falando sobre a segunda dimensão para manter uma consciência pura, e vamos falar quanto aos desejos dos olhos. Ainda na parte B de 1 João, capítulo 2, versículo 16, o versículo diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, aí está sublinhado, os desejos dos olhos. Meus irmãos, todos nós que temos o privilégio de ver, de enxergar, nós sabemos da preciosidade, da riqueza. Meu Deus, é indescritível o valor da nossa visão, e nós reconhecemos isso. Mas os nossos olhos desejam, os nossos olhos cobiçam, os nossos olhos, eles se direcionam
onde estão as nossas motivações, onde estão os nossos interesses, onde as nossas convicções muitas vezes os levam, né? Aquilo que nos atrai. E os olhos são preciosíssimos. Então o desejo dos olhos está relacionado muitas vezes à cobiça de tudo que nós vemos, quer sejam coisas, quer sejam pessoas, quer sejam bens. Então o desejo dos olhos às vezes é tão forte que é capaz de anuviar até mesmo o nosso senso, o nosso bom siso, a nossa mentalidade, né? A pessoa olha e deseja às vezes acumular coisas e de repente está prostrado ou prostrada ao Deus do materialismo, né? Diz um provérbio popular que aquilo que os olhos não veem, todo mundo sabe esse provérbio de cor. Às vezes a pessoa diz: olha, irmão, você vai ao shopping? Vou não. Por quê? Eu não aguento ver aquilo lá não. Eu não quero nem ver, que é para poder nem sonhar. Mas aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Mas também tem outro provérbio que diz que os olhos são as janelas da alma. Isso nos lembra de Isaías, do Senhor falando através do profeta: olhai para mim, aí vivereis. Mas Salomão, Eclesiastes 1:8, ele diz que os olhos do sábio estão na sua cabeça. E ele está dizendo o seguinte: não olhe somente com os olhos, mas que os teus olhos, eles levem em conta a sabedoria, levem em conta o bom siso, o bom senso, glória a Deus, para que eles não sejam controlados pela cobiça, ou por aquilo que vai lhe trazer tristeza, ou vai lhe levar pelo caminho do engano. Mas, meus irmãos, eu lembrei-me também, anotei rápidas referências, como a segunda epístola do apóstolo João, o versículo 18, o apóstolo está advertindo aqui aos irmãos da amada igreja, quanto ao desejo dos olhos. Ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. E ele estava preocupado, meus irmãos, como o desejo dos olhos, essa questão de não olhar para si mesmo, esse esforço de que estou falando, o esforço de que o apóstolo Paulo disse: olha, eu exponho os meus olhos, eu exponho a minha consciência, o esforço para manter uma consciência pura. E nós falamos bastante na parte introdutória sobre a consciência como árbitro da alma, que aprova ou reprova os nossos atos diante de Deus e dos homens. E os irmãos podem depois voltar à primeira parte, vai ser muito bom. Mas isso me leva também, meus irmãos, para o Salmo 101, versículo 3, porque somos advertidos pelo salmista a guardar os nossos olhos do que é profano, do que é imoral, do que é impuro, do que é licencioso, do que pode nos levar à impureza. Veja o que diz o salmista. A igreja pode repetir comigo essa primeira parte aí, do versículo de número 3, a parte A do Salmo 101. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Não porei coisa má diante dos meus. Agora diga para quem está ao seu lado: pense numa coisa difícil. Quando você cuida, você já está lá. E é quase inevitável, não é nem você que põe. Quando você na televisão, é você que põe mesmo, porque o controle está na sua mão. Mas quando você sai na rua, você nem pode, já está na sua frente. Está no outdoor, está em todo canto, para onde você se vira. Muitas vezes o ambiente, o ambiente é uma força modeladora do caráter muito grande, né? Aquilo que você vê, aquilo que lhe atrai, aquilo que chama a atenção. Mas, meus irmãos, o texto diz: não ponha coisa má diante dos seus olhos. Por quê? Porque isso vai depreciar qualquer esforço que você tenha para manter-se puro diante de Deus e diante do próximo. Nós estamos falando aqui da primeira parte da mensagem ainda. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E eu estava pensando: Senhor, por que pregar essas mensagens? Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma avalanche
de licenciosidade. É como um rio de abominação que corre desde o altar de toda apostasia do que é profano e impuro, está inundando muitas vezes o arraial do Senhor, da igreja do Senhor. Pessoas que estão sendo absorvidas por essa onda, essa avalanche de imoralidade, de pornografia, de uma sorte tão terrível, que essas pessoas estão vivendo como se nem conhecesse a Deus. E o que é pior, dentro do ambiente do culto, e alguns até mesmo envolvidos, muitas vezes, ministrando, trabalhando em algum serviço, em alguma função. A igreja diga assim comigo: misericórdia. Não ponha coisa má diante dos seus olhos. E isso me faz lembrar do patriarca Jó. Patriarca Jó, meus irmãos, no capítulo 31, versículo 1, para mim é um dos versículos mais fortes para uma pessoa dizer, principalmente um homem. Ele disse assim: fiz um concerto com os meus olhos. Fico devendo essa mensagem por inteira, no capítulo 31 inteiro. É uma das lindas mensagens expositivas. Nunca preguei essa mensagem aqui, meu Deus. Mas lembro-me que já preguei, deve estar em alguma das agendas. Fiz um concerto com os meus olhos. Se você ler os 5 primeiros versículos, você fica estarrecido com o esforço de consciência que Jó fazia para proferir essas palavras. Fiz um concerto com os meus olhos. Já o sábio Salomão, ele diz assim: os olhos do homem nunca se satisfazem. Então os homens têm muito mais problemas aqui no caso do que as mulheres. E essa é uma realidade. Eu podia falar um pouco sobre isso, mas eu ainda apelo para Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que afirma: tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Então eu convido a igreja, meus irmãos, neste momento, para a gente fazer uma oração. Não precisa ficar em pé, você só vai ler comigo esta oração, ou parte da oração. É uma oração que Paulo fez pelos crentes lá na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. São apenas 3 versículos, mas nós vamos ler com o coração. Vamos ler com o coração, porque ele faz uma oração pedindo ao Senhor para iluminar os olhos do entendimento. Porque a questão não são os olhos físicos, não é você ver somente com os olhos físicos, mas ver com os olhos do entendimento. Por isso que o sábio diz que os olhos estão na cabeça do sábio, e a igreja está entendendo. Então veja, é uma das mais lindas orações da Bíblia. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, e conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, ilumina os olhos do nosso entendimento. A terceira dimensão, e aí fechamos a primeira parte da mensagem, para entrarmos na segunda, é o aspecto da soberba da vida. Quanto à soberba da vida. E vem a parte C do versículo de número 16 de 1 de João. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, noutra tradução diz as concupiscências. Concupiscência é a palavra sinônima para desejo, embora que concupiscência
É uma tendência, é um desejo forte e muitas vezes incontrolável. Fica fora de controle. E a soberba da vida. Tanto os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O apóstolo João aqui está falando, meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor, no culto presencial, no culto online, sobre o orgulho. O orgulho, a soberba do coração, a obsessão por posse, por poder, para ser importante, proeminente. É tanto que o orgulhoso, ele deixa sempre o eu girando em torno de si mesmo. Ele olha para frente e diz: eu não vejo ninguém maior do que eu. Quando eu quiser a sua opinião, eu mesmo dou. Falando cearense, ele diz assim: eu sou o rei da cocada. Nariz empinado. Então o orgulhoso, ele superestima a sua importância. Ele se sente superior. É o pior tipo de pessoa que tem para você lidar no dia a dia. É uma pessoa orgulhosa. E quando a serpente enganou a Eva, tentou-a nesses 3 aspectos relacionados ao orgulho. A mesma tática o diabo usou com Jesus de Nazaré lá no deserto, porque eu costumo dizer isso, nunca fui repreendido. O diabo, ele é muito criativo, não é inteligente, porque os princípios são sempre o mesmo, mas ele é astucioso e ele sabe embaralhar as cartas e arma os seus ardis. Das mesmas coisas. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Olha, se você me adorar, tudo eu lhe darei. Posse, importância, poder. Em contraste, meus irmãos, com essas 3 dimensões de desejos, o que Deus está nos dizendo, que Ele se agrada, que Ele estima quando nós nos esforçamos para manter o autocontrole. Deus se agrada. Por isso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que alegra o coração do Senhor? É quando nós resistimos o pecado. É quando nós consagramos a nossa vida. É quando nós vencemos uma tentação. Isso alegra o coração do Senhor. E a alegria do Senhor nos fortalece para a próxima batalha, para a próxima luta. Alegra o coração do Senhor quando nós vencemos a nós mesmos, vencemos o mundo, vencemos a carne, vencemos o inimigo, vencemos a nós mesmos, glória a Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade nessa área. Então alegra o coração do Senhor o nosso espírito de generosidade, o nosso compromisso de servir com humildade. E às vezes o que é mais difícil é você dar a impressão de evitar os prazeres mundanos e ao mesmo tempo abrigar atitudes mundanas no coração. Dá a impressão. Isso era coisa muito própria dos religiosos do tempo de Jesus. Vocês me honram só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus repreendia os religiosos do seu tempo. Então, meus irmãos, é possível também, como Jesus, andarmos segundo a vontade do Pai, dedicar tempo ao Senhor, manter um forte compromisso com os valores do reino de Deus. Quem concorda que é possível, meus irmãos? Para nós é difícil, mas quem tem o Espírito Santo aí, ele ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Então, quais são os valores mais importantes para você? Suas ações refletem os valores do reino de Deus? E aqui nós chegamos à terceira dimensão desse esforço de Paulo na luta do desejo contra a carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. E agora chegamos na segunda parte da mensagem para compartilhar com a igreja a respeito do segundo aspecto desse texto. O esforço pessoal para manter uma consciência pura diante do próximo. Glória a Deus. Na versão da NAA, nós lemos o texto da seguinte maneira: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Observamos o primeiro aspecto, uma mensagem inteira, complementamos agora. E agora vamos à segunda parte, e demoramos bem menos. Então, eu creio, meus irmãos, que é importante, nesse momento, fazermos aqui uma breve diferenciação entre duas palavras. A palavra
consciência é a palavra reputação, trazendo um pouco da mensagem passada, mas consciência e reputação são duas palavras muito parecidas, porém diferentes na forma como nos tocam. Então a consciência é devida a nós mesmos. Eu fiz questão de anotar para as pessoas que gostam de anotar as reflexões. A consciência é devida a nós mesmos. A reputação é devida ao nosso próximo. Então, dependendo de como o espírito humano reage em relação ao Espírito Santo, que vai depender de como o espírito humano está reagindo ao Espírito Santo, a sua comunhão com Deus, nós vamos precisar nos esforçar para manter uma consciência pura diante do próximo. Então, meus irmãos, esse esforço está relacionado à consciência de cada pessoa e pode ser descrito dentro do contexto bíblico conforme alguns motivos. E aqui eu vou recorrer à palavra do Senhor, porque o apóstolo Paulo fala desse esforço tremendo e o Senhor nos levou por um caminho que eu acredito que é muito importante para falarmos especificamente sobre o esforço de manter uma consciência pura diante do próximo. Então começamos com 1 Coríntios capítulo 8, versículos 7 e 12, falando de uma consciência fraca. Esse é o primeiro motivo porque nós precisamos nos esforçar para manter a consciência pura, porque em algum momento a nossa consciência é fraca, ela não discerne. Então veja o que está em 1 Coríntios 8, 7 e o versículo 12. Mas nem em todos, Paulo está falando dos coríntios, nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. O contexto disso é uma outra mensagem. Ora, aí vem o versículo 12, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Paulo estava falando de crentes com a consciência fraca na igreja de Corinto. Então o cristão que tem uma consciência fraca, ele tem um discernimento do bem e do mal, meus irmãos. Todavia ele é incapaz de decidir a favor do certo. Ele sabe que está errado, sabe que não é bom, sabe que não é justo, sabe que não é piedoso, sabe que não é para o cristão, ele sabe que não é bíblico, porém essa pessoa é incapaz de decidir pelo certo. A consciência é fraca. Paulo comprova isso em Romanos 2:15. Olha o que diz o texto: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Por isso que eu falei que a consciência é o árbitro do coração. Então, irmãos, o crente, deixa eu fazer uma pergunta, toda a igreja sabe a resposta, mas eu preciso fazer. Todo crente, quando peca, sabe que está pecando, sim ou não? Olha um sim grande aqui, eu acho que em casa também foi grande. Por quê, pastor? Primeiro, porque o Espírito Santo está habitando no coração desse crente, foi dado a ele em forma de dom como vida. E segundo, porque os seus interesses próprios, materiais, humanos, pessoais, estão dominando a sua vontade. Consciência fraca. Embora a pessoa tenha um julgamento correto da consciência, que é o árbitro do coração, ela não obedece e acaba pecando contra Deus e às vezes contra o próximo. Então, quando o testemunho pessoal é fraco, a reputação se abala. E você vai observar que no contexto que nós lemos de 1 Coríntios 8, está relacionado também à reputação, porque Paulo vem lutando com um grupeto de pessoas em Corinto que fizeram de tudo para abalar a sua reputação e na verdade em parte conseguiram, e nós vamos ver aqui no transcorrer da mensagem. Então, quando o testemunho pessoal é fraco, a reputação se abala, o cristão se habitua a viver uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Nós vamos ler muitas vezes 2 Coríntios 1 e 12. Então, na igreja de Corinto, os opositores do apóstolo Paulo, meus irmãos, fizeram de tudo para manchar a reputação e prejudicar a influência do apóstolo Paulo. Mas eles fizeram quase que o impossível. A princípio houve um mal entendido ali entre o que Paulo dissera e o que ele faria no tocante à sua visita quando ele chegasse. Antes dele chegar, eles já armaram uma cilada ali, o que de fato ocorreu. E quando Paulo
enquanto Paulo desejava ali afirmar a sua honestidade para os coríntios, eles estavam tentando contradizê-lo, acusando de ser uma pessoa de duas caras. Eles olha, Paulo, a tua aparência é fraca, o teu discurso é desprezível. Quando Paulo chegou, essa situação já estava toda armada ali. Você é mundano, você é astucioso em seus argumentos. Meus irmãos, essas acusações, como é óbvio, elas foram como ervas daninhas na vida do apóstolo Paulo. Porque a igreja cristã por inteiro depositava uma grande confiança nele. E quando quem lidera é desacreditado, a sua reputação está em xeque, a sua influência começa a fenecer, é algo muito complicado. E aí eu até resisto como um dos pensamentos que eu sempre gosto de registrar, dizendo o seguinte: quando a confiança no líder é abalada, isso produz o desgaste, até mesmo o fim da sua influência. Essa é uma grande realidade. E não é fácil. Mas diga para alegrar o coração de quem está ao seu lado: a sua reputação está nas mãos de Deus. Meus irmãos, não vamos nos esquecer de que os adversários do Senhor Jesus agiram exatamente assim. Sabe o que foi que eles sugeriram? De Jesus de Nazaré, eles disseram assim: ó, você é um agente de Satanás, você tem um espírito de Beelzebul. Disseram isso de Jesus? Você tem só uma capa aí de anjo de luz. Pastor, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 22 até o 25. Após alguns meses dessa acusação contra Jesus, meus irmãos, isso prejudicou seriamente a popularidade do Senhor, e a sua influência foi abalada naquele contexto ali onde ele estava. Pastor, como assim? O próprio Jesus de Nazaré. E quão frequentemente, meus irmãos, homens bons, servos do Senhor, são destruídos, quão frequentemente, por essas táticas usadas por Satanás. Isso até mesmo dentro das próprias igrejas. Estou falando de igreja evangélica. Essa tática de destruição de reputação, ela é terrível. E agora, nas mídias, muito mais. Porque tem pessoas que se levantaram como verdadeiros arautos da oposição. E eles destroem as reputações, eles falam, porque eles faturam em cima do ibope que isso produz. E as pessoas adoram isso. E compartilham tudo isso. De repente, aquele homem de Deus, aquele servo de Deus, aquela pessoa de confiança, devido a alguma questão, às vezes até mínima, às vezes uma palavra tirada do contexto, porque as pessoas cortam o contexto, separam a frase do contexto e de repente solta na mídia social, e vai destruindo propositadamente a reputação de uma pessoa. E eu penso que destruir a reputação de uma pessoa é algo similar ao seu assassinato, porque a reputação é vital para que a pessoa possa, meus irmãos, viver. Por isso que o escritor a Provérbio diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. 2 Coríntios 1:12 nos diz da seguinte maneira: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Você está em paz com a sua consciência? Você está em paz com Deus. Ah, pastor, vocês estão falando isso, estão dizendo isso. Eu estou em paz com a minha consciência. A nossa consciência, meus irmãos, olha que coisa, que versículo lindo. Para mim é um dos meus prediletos, há muito escrito no meu coração. Porque a minha glória é essa, o testemunho da minha consciência. E o texto, eu sei bem decorado na corrigida, mas estou lendo aqui na NAA. De que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo estava tranquilo. A minha glória é essa, o testemunho da minha consciência. Ela testemunha ao meu favor de que eu estou andando com sinceridade. Vocês estão dizendo que não, mas eu estou andando com sinceridade e simplicidade, na graça que Deus supre. Glória a Deus. Mas há um segundo motivo pelo qual a pessoa se esforça para manter uma consciência pura diante do próximo: uma consciência mal contaminada.
Então tem que ter um esforço para que a consciência não seja má, não seja contaminada. Mas pastor, isso é uma mensagem. Paulo estava pregando para os crentes, meus irmãos. Agora veja Tito 1:15 e Hebreus 10:22. Tito 1:15 está escrito: todas as coisas são puras para os puros. Ele tem a consciência contaminada, meu irmão. Ele vê coisa que só ele vê. Ele vê duas pessoas do mesmo sexo conversando ali, ó. Tem coisa. Mas como é que essa mente já elaborou esse postulado? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, olha só, para os impuros, os crentes impuros e os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão... Queria ouvir a igreja. Tanto a mente quanto a consciência estão corrompidas. Aí Hebreus 10:22, o escritor chega e diz assim: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Oh, glória a Deus! Mas precisa se aproximar com o coração sincero. Então, irmãos, a consciência contaminada leva o crente à indiferença, à instabilidade, à insensibilidade, à frieza e, por fim, à morte espiritual. Consciência contaminada, uma consciência contaminada é dominada pela lascívia. Nós pregamos uma série de 3 mensagens sobre a escravidão da sexualidade pervertida. Meus irmãos, e é isso que acontece, perversão, a consciência está contaminada, mas há um terceiro motivo pelo qual a pessoa deve se esforçar para manter uma consciência pura diante do próximo, e por que também não diante de Deus? Uma consciência cauterizada. Olha que nós já falamos da consciência fraca, da consciência mal contaminada, mas a cauterizada parece que fecha o ciclo. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem, vou perguntar de novo, e que tem a consciência cauterizada. Uma consciência cauterizada é uma consciência sensível. Você sabe o que é cauterizar? Cauterizar é queimar, né? A pessoa levou um corte aqui, pega aí um pouco de álcool e vai queimar, né? A pessoa vai cauterizar. Então é uma consciência capaz, a consciência cauterizada, ela é capaz de minimizar assim, os efeitos das consequências do mal. Tem sensível, não vejo nada demais disso. Besteira, fazer, não tem problema nenhum. Eu sinto, não é para criança, mas para adulto. Consciência cauterizada, mistura o santo com o profano, parece que está fazendo nada. O puro com o impuro, e aí é só lembrar lá de Ezequiel 44:23. O Senhor disse: olha, Ezequiel, ensina o meu povo a discernir entre o santo e o profano, e a distinguir entre o puro e o impuro. Se o HD rodou bem, é Ezequiel 44:23. Isso é uma realidade tremenda. Quando você vai para 2 Timóteo 3:7, Paulo está falando de pessoas na igreja que estavam aprendendo sempre e não chegavam ao conhecimento da verdade. O que é isso? Consciência cauterizada. Você está ouvindo a doutrina, está ouvindo o conselho, está ouvindo o ensino, sabe o princípio, mas a consciência está cauterizada. E uma consciência cauterizada, meus irmãos, ela é incapaz de controlar os seus pensamentos. Ou seja, os seus pensamentos controlam a sua vontade. E eu lembro-me de Agostinho,
dos pensamentos que eu tenho muito no coração, que eu anoto para os irmãos: não permita que a sua vontade seja controlada pelos seus pensamentos. Você pensa e já vai fazendo. Porque tem pessoas que dizem assim: ó, tudo que o seu coração pedir, faça. Não faça não, irmão. O coração tem dia que está louco, está pirado. Ele pede umas coisas, se você for fazer, você morre. E por que você não faz? Porque você se esforça para manter uma consciência pura diante de Deus. Então por isso que o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. De tudo que o homem tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes, a saída da vida. Diz o provérbio popular que uma consciência não iluminada é um guia falso. É verdade. Agora, meus irmãos, a consciência cauterizada, ela é terrível. É capaz de estar cantando no conjunto da igreja e adulterando. É capaz de estar dirigindo uma igreja e com um caso extraconjugal. A consciência cauterizada, ela é tão terrível que a irmã que canta no conjunto ou frequenta a igreja é uma garota de programa disfarçada e ninguém sabe. Só o Espírito Santo sabe. Mas não há nada que oculto que não venha a ser revelado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado e não vai ficar por muito tempo na casa do Senhor. Diga assim comigo, falando cearense: um dia a casa cai. Em outras palavras, um dia o teu pecado te achará, diz a Bíblia. O teu pecado te achará. Pastor, que palavra terrível, ter isso da igreja. Se não tivesse, eu não estava pregando, nem Paulo tinha escrito. E para que está pregando? Para a gente esforçar-se, nos esforçarmos para manter uma consciência pura diante de Deus e do próximo. A igreja diz amém? Amém. Meus irmãos, a mente cauterizada, ela é insensível. É como aquela mulher de Provérbios que fala o escritor sagrado ali no capítulo 6. Ela peca, não, depois eu lavo as mãos e a boca e pronto, e não aconteceu nada. Insensibilidade, mente cauterizada, a palavra não entra mais, não há mais alegria. Mas quem tem o Espírito Santo, é a revelação do Senhor, quando coloca o olho, você sabe que aquela pessoa não está em paz com Deus, não está bem. E geralmente quando essas pessoas encontram quem tem esse olhar espiritual, ela não mira o olhar. Não mira o olhar. Já tive algumas experiências assim, de ver, de ouvir, pessoas tão arrogantes, tão soberbas, conversando. Naquela mesma hora o Espírito Santo me disse: está em pecado, assim. Eu disse: por que a irmã não confessa que está assim? Ela começou a chorar. Eu comecei a orar, outro demônio se manifestou e deu um trabalho grande a minha irmã Janilda, que foi pedaço de mesa para todo lado, aquela mesinha pequena, foi o vidro, quebrou tudo, mas Jesus repreendeu aquele espírito imundo. Eu sou a pomba gira, não sei mais o que, e girava, até sair, gente de igreja, que estava encapada todo esse tempo, até que chegou o momento que o Espírito Santo, é exatamente isso, abriu os olhos, para a gente ver o que estava acontecendo. Diga com muita alegria assim: glória a Deus pelo Espírito Santo. Uma consciência cauterizada, meus irmãos. Mas nós temos ainda um quarto motivo, eu já vou só até o sexto. Também temos, meus irmãos, uma consciência pura. Olha que coisa linda. Uma consciência pura. Aí voltamos a Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Oh, glória a Deus. Como eu já disse anteriormente, a consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos diante dos homens. Mas, meus irmãos, a consciência pura é a glória de Deus no homem, é a presença do Senhor no homem, diz Paulo. Agora veja o texto de Paulo, 1 Coríntios 4,4, ele diz assim: porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem
me julga é o Senhor. Na tradução Almeida Revista Corrigida diz assim: porque em nada me sinto culpado. Paulo disse: eu estou em paz. Irmãos, e quando a gente está assim, a gente parece estar voando, não é não? Glória a Deus. Você está em paz consigo mesmo, com a sua consciência, você se alegra, você anda com a cabeça erguida, glória a Deus. Mas há um quinto motivo para a gente se esforçar e manter uma consciência pura diante do próximo: uma consciência livre de ofensa. Veja Atos 24:16, volta esse texto, dentre tantos. Por isso também me esforço para manter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Uma consciência limpa, pura, livre de ofensa. E a gente precisa se esforçar para isso. Veja o texto de 1 Tessalonicenses 5:22. Cuidado para evitar a aparência do mal. Sim ou não, meus irmãos? O sim é pequeno, mas eu vou falar o que é a aparência do mal. Os irmãos, todo mundo sabe o que é a aparência do mal. Sabe ou não sabe, meus irmãos? Todo mundo sabe o que é a aparência do mal. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você sai, chega tarde da noite, todo mundo sabe com quem você vem, para onde você foi, as pessoas com quem você acompanha, os lugares que você frequenta. Imagine uma senhora casada chegar sozinha, de carona com o irmão da igreja, né? Quem está ao lado? Ih, rapaz, a irmã chegou tantas horas. Aparência do mal. É melhor você ligar para vir com alguém, andar com alguém, visitar com alguém. Sim ou não, meus irmãos? Mantenha o máximo cuidado e vigilância, meus irmãos, porque o nome do Senhor Jesus está em jogo. 2 Coríntios 6:3, tem um versículo muito lindo, que é onde a gente encontra aqui um argumento do apóstolo Paulo quanto à reputação de Deus. Eu sempre digo assim, digo para a nossa juventude: a reputação de Deus está em jogo naquilo que você está fazendo. E 2 Coríntios 6:3 diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso não vale somente para a liderança, para todos nós. Então, agradeça a Deus, a sua reputação está nas mãos de Deus, mas você precisa fazer o esforço para manter a consciência pura diante dele e diante dos homens. E o sexto e último motivo, o qual a pessoa tem que se esforçar para manter a consciência pura diante do próximo, pode ser descrito como uma consciência boa ou honrada. 1 Pedro 3:16 está escrito: mas façam isso com mansidão e temor. Os contextos desses versículos é que são lindos. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses de que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, fiquem envergonhados, porque a sua consciência é boa, glória a Deus. Então, assim como o apóstolo, glória a Jesus, todos nós devemos nos esforçar para manter essa consciência boa, essa consciência pura diante do Senhor. Uma consciência boa, pura, honrada, é um árbitro, meus irmãos, nos nossos corações, para sinalizar o caminho que nós devemos seguir, a conduta que nós devemos adotar, o estilo de vida espiritual, né, cristão que devemos ter. Provérbios 10:9 tem um dos versículos mais lindos do livro de Provérbios para mim, que diz o seguinte: quem anda em integridade, anda seguro. Noutra tradução diz assim, na corrigida, que eu sei de qual: o homem de integridade andará seguro. Quando você anda na sua integridade, você anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Isso é uma realidade, é princípio eterno da palavra de Deus, não muda, é inviolável. Quando você está em paz com Deus, consigo mesmo, faz esse esforço e Deus honra esse esforço. Às vezes é provável que não cair ou errar, é o percurso do caminho, é uma falha do caminho, mas não foi a sua intenção, e Deus está lá com você para lhe acudir, para lhe sustentar, para lhe erguer, glória a Deus. Você não está só, amém, meu irmão? Aleluia. Nós somos falhos, mas o nosso Deus, Ele não falha. Oh, glória a Jesus. Então, meus irmãos,
eu quero agora já convidar a igreja para ficar em pé. Nós vamos convidar aqui os músicos, enquanto eles chegam para a gente cantar o hino 432. Nós vamos ler uma conclusão desta mensagem, ler 2 versículos, mas vamos ler muito bonito. Atos dos Apóstolos 24 e 16 e 2 Coríntios 1 e 12. Quem ouviu algo de Deus nesta mensagem? Depois você escuta as 2 mensagens juntas. Nós vamos ler a uma só voz essa conclusão, que são 2 versículos bíblicos. 1, 2, 3. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, oremos ao Senhor, que Ele nos dê graça, que Ele nos ajude a vivermos uma vida de santidade. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê graça para nos esforçarmos. Eu dizia na primeira mensagem, na primeira parte da mensagem, a frase do Senhor: esforça-te que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, o Senhor nos ajuda. A cada tentação que vencemos é um esforço. Nas nossas lutas, contra os nossos impulsos, nossos sentimentos, muitas vezes, nosso temperamento, nossos pendores, nossas tendências, o Senhor está conosco. Esse hino que nós vamos cantar, ele diz assim: minha vida seja assim. Aí ele vai dizer como é um esforço, consagrada a Ti, Senhor. Possa ser que Tu em mim operar o Teu amor. Aí, minha alma lava, olha só, é um esforço, mas se ele não lavar, aí tem uma estrofe linda desse hino, nós vamos cantar, diz assim: toma, ó Deus, o meu querer. Olha que coisa linda. Faz o Teu, Senhor. E, o meu querer, a minha consciência vai para onde ela direcionar. Toma, ó Deus, o meu querer. Faz o Teu, Senhor.